Boa noite, tudo bem com vocês? Boa Para noite. nós iniciarmos o nosso curso de hoje, vamos orar então? Santo e amado Deus, nosso Pai Criador, na Tua presença mais uma vez estamos, Pai, porque Tu és o nosso Deus, Senhor. Queremos Te agradecer, Pai, este amor infinito que Tu tens por cada um de nós, nos abençoando a cada dia, suprindo as nossas necessidades, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, que Tu deixaste aqui neste mundo para nos ensinar. Queremos agora pedir para que Ele, Pai, nos ensine através da palestra agora que o pastor Moisés vai nos dar. Abençoe o que seja usado pelo Teu Espírito Santo, Pai, cada pessoa, Senhor, que está assistindo agora, que o Espírito Santo tenha poder sobre cada uma delas, Pai, e que elas possam compreender as mensagens que a Tua palavra, Senhor, está aí para que nós possamos entendê-la e praticá-la, Senhor, para podermos nos preparar para a vinda de Jesus. Pedimos as Tuas bênçãos e Te agradecemos, Senhor, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Louvado seja o nosso Deus. Uma boa noite a todos. Espero que estejam bem, né, na presença do nosso Deus e que possamos realmente aprender um pouco mais acerca da palavra dele. Eu gostaria de lembrar a todos vocês, antes de abrirmos a palavra de Deus, que todos esses cultos que nós estamos fazendo no domingo, eles estão disponíveis no nosso canal do YouTube. E se há necessidade de rever depois, porque às vezes eu tento falar com uma certa pressa para que possa transmitir a informação. E se escapa alguma coisa, vocês têm à vossa disposição ali no canal do YouTube da IAS de Manchester, e podem ali rever e tirar as vossas dúvidas. Agora, eu gostaria de mencionar uma questão aqui. Antes de entrarmos propriamente dito no texto de Daniel, existem muitas pessoas que podem estar nos ouvindo e que pertencem a outras denominações, seja na Igreja Católica, seja de outras religiões protestantes, mas existe algo muito importante que nós devemos ter em consideração. A Bíblia fala que existe um só pastor. E a Bíblia fala que vai haver um chamado em que vai haver um só rebanho. E é muito importante para nós entendermos isso. Então, nós não estamos aqui falando ou de determinada maneira acusando determinadas pessoas, porque cabe a cada um cabe a Deus conduzir a cada um e cabe a Deus julgar a cada um. Então, nós não estamos aqui para dizer que A ou B está certo ou errado por estar em determinado local ou em determinada denominação. Porque a Bíblia diz que um dia ela vai fazer um chamado. Um dia Deus vai fazer um chamado a cada um de nós. Cabe a nós aceitarmos ou não esse chamado. Ok? Isso quer dizer que a Bíblia refere que existe povo de Deus, existe pessoas sinceras em todas as religiões. Em todas as religiões. Ok? E é importante nós termos isso em mente. Então vamos abrir o nosso texto em Daniel 11, Daniel capítulo 11, no versículo 31. Lembrando que nós na semana passada estivemos aqui no versículo 31 de Daniel 11, quase todo o nosso tempo. E eu gostaria nós vamos fazer um recorrido breve aqui sobre todo o restante do capítulo 11. E depois nós vamos voltar ao versículo 31, porque ele é muito, muito, muito importante. O versículo 31 é o versículo chave aqui de Daniel 11. Então, nós vamos fazer um recorrido breve e eu quero que vocês tenham em mente que a nossa interpretação até o momento sobre o Rei do Norte, ok? Seria esse poder papal, não é? A partir do versículo 31, já seria o poder papal. Nós vamos então ler tendo em mente que o poder que dominou, né, perseguiu quem queria seguir a verdade bíblica é esse poder de Roma papal que aparece aqui, ok? Então vamos lá. Vamos ler. Passo a ler a partir do versículo 31, diz assim: dele sairão forças ou braços, né, como nós lemos na semana passada, que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário,
estabelecendo a abominação desoladora. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Note que aqui está falando que o povo de Deus, apesar de ser perseguido, ele seria forte, seria ativo, ele buscaria levar a mensagem de Deus. E mais à frente diz, versículo 33, os sábios entre o povo ensinaram a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por algum tempo. Aqui nós vemos a menção sobre uma grande perseguição que subiria ao povo de Deus, que passaria a ter lugar ao povo de Deus, aqueles que decidiriam fazer a vontade de Deus. Nós vemos essa perseguição ocorrendo aqui. Versículo 34, ao caírem, eles serão ajuntados com um pequeno socorro, mas serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão, para serem provados, purificados e embranquecidos, até ao tempo do fim. Note que aqui faz uma menção que haveria essa perseguição ao povo de Deus até o tempo do fim. Isso é importante nós termos em mente, porque depois vamos mencionar novamente o tempo do fim aqui a partir do versículo 40. Então diz assim, por que se dará ainda no tempo determinado? Versículo 36. Este rei fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a indignação. Porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres. Note que aqui mostra mais uma vez, como nos outros capítulos, que esse poder, que também tem um poder bélico, tem um poder de guerra, não é? Esse poder também se volta contra Deus, contra as coisas de Deus, e nós vemos isso no versículo 31, e vamos ver hoje, porque nós vamos voltar ao versículo 31, mas é interessante que o texto aqui, ele até fala uma coisa que parece que não tem nada a ver com nada, né? Mas ele diz, não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem ao desejo de mulheres. O que vocês se lembram disso, quando fala que nem terá o desejo de mulheres? Os padres não podem casar-se. Exatamente. Ele está falando, a Bíblia aqui está falando do celibato dos padres, o fato dos padres não se casarem, não é? Então, note que interessante, como está mencionando, não é, a Igreja Católica Apostólica Romana e, sobretudo, nesse espaço aí dos 1260 dias, ou seja, a partir do ano 538 até 1798, ok? Então, seguindo aqui, diz assim, versículo 38, mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas, há um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Ou seja, a honra a esse Deus falso, não é? Será por meio de joias, de pedras preciosas, de bens materiais, de riquezas. Versículo 39. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicar-lhe-á a honra, e fá-los reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. Versículo 40 diz assim, logo quando a gente termina aqui, nós vemos, versículo 39, nós vemos que há algumas descrições que a gente consegue identificar esse poder, não é? Conseguimos identificar esse poder, sobretudo por tudo aquilo que nós já vimos. Como eu disse, nós não vamos nos deter nos pormenores aqui dos versículos, porque senão nós iríamos nos alongar muito. Deixo-vos o desafio de estudarem mais sobre isso, de aprofundarem-se em pormenor em alguns textos. Agora notem que havia sido mencionado aqui que esse poder perseguiria até o tempo do fim. Olha o que diz a partir do versículo 40. Chegando aqui, Daniel, versículo 40, capítulo 11, versículo 40, diz: no tempo do fim, ou seja, já avançou e nós estamos aqui no tempo do fim. O rei do sul lutará com ele, o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará.
Entrará também na terra gloriosa e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes. Depois ele faz menção aqui, Edom, Moabe, fazendo menção a algumas terras ali ao redor da terra gloriosa, ou seja, de Jerusalém. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro, da prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios, os etíopes os seguirão. Mas, pelos rumores do Oriente e do Norte, será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Quando a gente chega aqui, esses textos finais, aqui do versículo 40 a 45, existe uma grande discussão no mundo cristão com relação à interpretação disso. Por isso é tão importante nós entendermos o que vem antes. E eu digo já que nós não vamos falar em pormenor aqui do versículo 40 ao 45 agora, porque depois, quando nós estudarmos Apocalipse, nós vamos voltar aqui para confirmar algumas coisas importantes. No entanto, eu quero que a gente fique com 3 questões aqui importantes que aparecem aqui dentro do versículo 40 ao 45. Primeiro, ele nos situa onde? No tempo do fim, não é? Ou seja, a partir do versículo 40 e 45 até o 45, nos situa no tempo do fim. E essa expressão tempo do fim, ela vai aparecer apenas em Daniel, no capítulo 8, lá no versículo 17. Quem quiser anotar, pode anotar. No capítulo 11, no versículo 35, né? Daniel 8, 17, 11, 35, foi aquele que nós lemos. No capítulo 12, um pouquinho mais à frente, nós vamos encontrar também no versículo 4 e no versículo 9. Então, o exame das profecias de Daniel, que nós já falamos algumas coisas sobre isso, ele vai indicar, não é, que o tempo do fim aqui, ele se estende desde a queda do papado, não é? Porque aqui fala que ele vai perder esse poder. Então, vai se estender desde a queda do papado, esse tempo do fim, que seria em 1798, né, até a ressurreição dos mortos, que seria aqui em Daniel, no capítulo 12, no versículo 2. Logo depois a seguir, quando fala que se levantará Miguel, o grande príncipe, é interessante esse levantar de Miguel aqui, não é? Porque faz a menção quando nós lemos antes em Daniel, a gente vê um juiz que se senta para julgar. E aqui, de repente, ele se levanta porque ele terminou o julgamento. Então, a gente vê aqui um fechamento da porta da graça, mas é algo que nós vamos mencionar mais à frente, simplesmente para que vocês possam se situar aqui melhor. Então, outra menção que se faz aqui nos versículos 40 a 45 é sobre o rei do norte, né? E esse nome, primeiramente, quando a gente leu já alguns textos atrás, ele vai falar primeiramente, vai ser designado ali geograficamente a dinastia Seleucida, lá nos primeiros versículos, mas depois ele se refere à Roma pagã. Lembra daquele que nós vimos há 2 semanas, falando lá sobre Tibério César, sobre César Augusto, lá do versículo 20 ao 23, ali identificando o momento que Jesus nascia, que Jesus era batizado. Então, e depois, finalmente, aqui a gente vai ver que ele vai se referir à Roma papal. Então, ele vai estar mostrando aqui, historicamente, esse reino do norte, né? Sendo assim, claramente, ele não descreve uma localização geográfica, mas ele vai descrever um inimigo espiritual do povo de Deus, que surge aqui. Além disso, nós devemos também observar que o rei do norte, ele representa uma contrafação do verdadeiro Deus. Que na Bíblia, por que eu estou dizendo isso? Porque na Bíblia, lá em Isaías 14, no versículo 3, fala sobre Satanás que se levanta, né, contra os poderes de Deus, contra o governo de Deus, e fala que ele se situa a norte. É interessante isso, né? Então, simbolicamente, a Bíblia simbolicamente associa esse poder do norte a um poder que vai diretamente contra o poder e o governo de Deus. Ok? Então, o rei do sul, aqui também, que aparece nos versículos 140 e 45, é um nome que, primeiramente, ele vai se designar uma outra dinastia, que era a dinastia Ptolomaica, e lembrando que Ptolomeu seria um desses 4 poderes que tinham vindo antes do Império Romano, e que depois, que ele vai estar ali situado no Egito, né, que é ao sul da Terra Santa. Por isso é o Reino do Sul. No entanto, à medida que a profecia vai avançando, que ela se desenvolve, ela adquire uma dimensão teológica muito diferente,
e é associado por alguns estudiosos ao ateísmo presente hoje, ok? Esse ateísmo, inclusive Ellen White vai falar sobre isso, ela vai comentando sobre o Egito, que aparece em Apocalipse no capítulo 11, ela vai comentar, capítulo 11, versículo 8, salvo erro, que ela vai comentar e vai declarar que ali seria, ou seja, fazendo menção ao Egito, a esse rei do sul, que seria o ateísmo atual, ok? Então, nós vamos falar mais sobre isso mais à frente, mas tendo em mente toda essa estrutura histórica, eu quero voltar com vocês lá no versículo 31. Vamos voltar no versículo 31. Nós lemos aqui o princípio, estudamos e falamos sobre o princípio do versículo, que diz, deles sairão forças, né, braços, que profanarão o santuário. Nós vimos lá o texto de Ezequiel, falamos sobre essa profanação do santuário, como é que ele ocorre, né? Como ocorre essa profanação do santuário. Então, lembrando dessa primeira parte que nós analisamos, nós vamos analisar aqui o que vem a seguir. Diz assim, e tirarão sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Por que não vou me deter aqui nesse texto hoje? Porque o versículo 31 ele é muito rico, muito, muito rico. E nós temos que entender o que ele está querendo dizer aqui. A palavra sacrifício aqui, ou sacrifício contínuo, muitas Bíblias vai estar sacrifício contínuo, ok? Agora, a palavra sacrifício, eu não sei se alguém tem na vossa Bíblia, alguns de vocês têm na vossa Bíblia, o sacrifício que está assim, em cursiva, não sei se não se diz cursiva em brasileiro, acho eu, está assim inclinado. A palavra sacrifício, ela não está escrita da mesma forma dos outros. Ou tem diferente dos outros? Tem diferente, né? Ela está escrita de maneira diferente. Isso quer dizer que ela não está no original, ou seja, a palavra sacrifício não está no original. Mas as pessoas entendem que seria o sacrifício contínuo. Mas a palavra que se encontra no original é contínuo, simplesmente contínuo. Ou seja, tirarão o contínuo. Por que aparece o contínuo? Porque o contínuo ele é muito rico em significado. Então, aqui, inclusive, a Ellen White também vai falar, ela vai mencionar em um texto dela, ela vai dizer que eu vi que a palavra sacrifício não pertence ao texto. Agora, o que é o contínuo? O contínuo tem uma ampla gama de significados que vai nos ajudar a trazer luz a esse texto aqui. Por isso, é importante que nós tomemos atenção a essa questão. Contínuo era sacrifício diário que se oferecia no átrio pelo pecador, ok? Era uma das coisas que era mencionado como contínuo. Era o sacrifício diário. E quando a gente fala em contínuo, nós vamos ver praticamente, vamos entender que praticamente em todos os atos que eram feitos no santuário terrestre, vai aparecer o contínuo, ok? Então, praticamente tudo no santuário terrestre, no santuário do povo de Israel, vai ter a representação do contínuo, dessa palavra contínuo. A Igreja Católica, ela institui um falso sacrifício. Nós falamos que o contínuo era o sacrifício diário que se oferecia no átrio, né, pelo pecador. Mas a Igreja Católica, ela depois institui um falso sacrifício. E como é que se chama esse falso sacrifício que a Igreja Católica institui? Missa, não é? Sabe que a Igreja Católica, ela ensina que a cada missa em todo o mundo, quando o sacerdote diz o corpo de Cristo, não é? Ele está dizendo que se encontra na hóstia o Cristo completo. É aquilo que eles chamam de transubstanciação. Não sei se vocês já ouviram essa palavra. A transubstanciação é crer que aquela hóstia, ela realmente se transforma no corpo de Cristo. Ok? Então, se fazem 10.000 missas, sacrificam-se 10.000 Cristos. Ok? Porque na hóstia se encontra o Cristo completo e total. E isso representa um falso sacrifício. Em lugar de olhar o sacrifício na cruz, eles retiram o fato de que Cristo foi morto uma vez por todas, como diz lá em 1 de Pedro 3,18, Cristo foi morto uma vez por todas em prol dos nossos pecados. Não, ele não tem que morrer várias vezes, né? Lembrando lá da rocha que Moisés feriu, a importância da gente entender isso. Moisés, primeiro Deus pede para Moisés ferir a rocha.
Por quê? Porque ela simbolizava o Cristo que deveria ser ferido uma vez em prol dos nossos pecados. E depois, 40 anos depois quase, Deus diz a Moisés, fala a rocha. Por isso foi tão grave o pecado de Moisés, porque ele feriu a rocha. Isso é muito interessante da gente entender. E muito importante nós entendermos. O sacrifício de Cristo, uma vez pelos nossos pecados. Então a palavra contínuo, ela também representa o pão na Bíblia. O pão. E o que é o pão na Bíblia? O que simboliza o pão? O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. E o que mais? Mais alguma coisa? O maná. Sim, o maná, mas ele simboliza a palavra de Deus também. O pão simboliza Cristo e simboliza a palavra de Deus. Ok? Então, Cristo no céu. É interessante, porque se a gente reparar, Cristo no céu pessoalmente e o seu livro aqui na terra, né? Que representam a palavra de Deus e Cristo. E nós, né? Escritos no céu em um livro e aqui pessoalmente na terra. É muito interessante as associações que a Bíblia traz para cada um de nós. Então, o pão que representa a palavra de Deus é o pão da vida, né? Também representando aqui o pão da vida, que representa Cristo em forma escrita a cada um de nós. Então, o que a Igreja Católica colocou no lugar da Bíblia? A Igreja Católica, então, ela cria no lugar da Bíblia aquilo que a gente chama de... Agora fugiu minha palavra. Que a gente estuda todos o catecismo, né? O catecismo. Então, eles criam o catecismo, né? E é onde a gente encontra também a doutrina do purgatório. A doutrina do purgatório, que é contrária à Bíblia. Onde é que está a doutrina do purgatório na Bíblia? Diz-me pelo menos um versículo onde é que se encontra a doutrina de que Maria subiu ao céu ou que é nossa intercessora. Não existe. Não existe. A Bíblia diz que Cristo é o nosso único intercessor. Onde na Bíblia é que diz que os pastores devem ser solteiros? Em nenhuma parte. E graças a Deus por isso, né? Amém. Glória a Deus. E em nenhuma parte se encontra isso. E então, agora notem uma coisa. Cristo envia outro Consolador, não é? O Espírito Santo, mas o Papa retira o lugar do Espírito Santo, recebe honra, adoração, né? Confissão dos pecados. O contínuo, que também, meus queridos, significa o altar de ouro. O altar de ouro que a gente encontra lá no santuário. Agora, quem intercedia no altar de ouro? O sumo sacerdote. Cristo, nosso sumo sacerdote. A Igreja Católica diz que tens que confessar o teu pecado ao Padre, que Maria intercede por vocês. Lembra da escada de Jacó, que aparece lá o sonho de Jacó, que representava Cristo Jesus, né, que dizia que os anjos de Deus subiam e desciam. A escada de Jacó, que tinha uma ponta no céu e uma ponta na terra. O único que pode fazer ligação entre os céus e a terra, entre nós e Deus, Cristo Jesus. Ok? É muito importante nós entendermos isso. Também vemos o contínuo na figura do sacerdote, né? Hebreus 7:26, a gente vê falando sobre isso. Cristo continuamente, ele é o nosso intercessor, ele que intercede por nós, né? E a lista é grande quando nós analisamos o que fez o Rei do Norte. Tirou diversas coisas. E aqui se trata exatamente dessa abominação desoladora, desse tirar o contínuo. Tirar o contínuo. Então, a gente vai ver outras questões. Por exemplo, se quiserem apontar, eu vou só citar os textos para a gente não demorar. Ok? Por exemplo, a abominação assoladora e desoladora, que a gente vai ver no versículo 31, a gente vai encontrar algo terrível que traz assolação. Em Daniel 8:13 vai falar sobre isso, tá? Fazendo menção ao mesmo texto aqui que a gente encontra. Nós vamos encontrar também Daniel 9:26 e 27, Daniel 9:26 e 27, perdão, Jeremias 33:10, também vamos encontrar, falando sobre a destruição. Daniel 9:17, também vamos encontrar. Essa expressão abominação desoladora, nós vamos ver nesses textos. Agora, o que quer dizer abominação segundo a Bíblia? Olha que interessante. Anotem aí, anotem os textos. Nós vamos ver alguns pontos. O que quer dizer abominação segundo a Bíblia? Primeiro, adorar ídolos.
é abominação a Jeová. Ok? E o texto está lá em Deuteronômio, no capítulo 7, no versículo 25 a 26. Adorar ídolos é abominação a Jeová. Então nós vamos ver alguns textos, estamos vendo alguns textos em que diz o que é essa abominação assoladora que a Igreja Católica, que o Reino do Norte instituiu, nesse período em que ela reinou. Adorar ídolos, abominação a Jeová. Deuteronômio 7, 25 e 26. Ô, pastor, Consultar os mortos. Desculpa? Oi. não, só uma dúvida. Eu não sei, o pastor citou também Daniel 12, 11. Daniel 12, 11... Não citei. Pastor, Não. não se importava de repetir o Deuteronômio? 12, versículo 11. Não, eu citei. As palavras, eu já vou citar novamente, Gustavo. Então, olha só. Diz assim, quando se fala sobre a abominação desoladora, a gente tem Daniel 8, 13, Daniel 11, 31, Daniel 9, 26 e 27, ok? Depois a gente vai falar sobre essa desolação e destruição lá em Jeremias 33, 10 e Daniel 9, 17, ok? E quando nós falamos aqui sobre essas abominações que vão aparecer na Bíblia, que vai nos explicar, nos esclarecer por que Daniel está falando sobre essas abominações desoladoras que este reino iria instituir, que a Igreja Católica Apostólica Romana iria instituir, o poder papal iria instituir. Então a gente vê primeiro que é a adoração a ídolos, que é a abominação a Jeová. Diz lá claramente em Deuteronômio 7, versículo 25 e 26, ok? Abominação a Jeová. Deuteronômio 7, 25 e 26. Depois nós vamos ver consultar os mortos. Segundo ponto, consultar os mortos. Está em Deuteronômio 18, versículo 9 a 12. Consultar os mortos. Deuteronômio 18, versículo 9 a 12. A Igreja Católica faz isso? Claro que sim. Então, quantos são os santos que estão mortos e que eles dizem que nós devemos orar a eles, pedir a eles? Então, essa consulta aos mortos, né? Aliás, é tão comum para as pessoas que não entendem o estado do homem após a morte ir ao cemitério, conversar com aquelas pessoas que morreram, buscar, às vezes, no espiritismo, a consulta aos mortos. Então, orando aos santos. Então, essa consulta aos mortos é a abominação a Jeová. Deuteronômio 18, 9 e 12, ok? Terceira coisa, recusar escutar a lei de Deus. Provérbios 28, 9. Recusar escutar a lei de Deus é a abominação a Jeová. Guardar os mandamentos de Deus é o que a Bíblia pede de nós. Quarto ponto, sexo fora do matrimônio, fornicação, adultério, fornicação espiritual. E aqui a gente leva para o lado espiritual, da fornicação espiritual. A igreja se casa com todos os reis da terra. Lembrando lá de Apocalipse, a grande meretriz, Apocalipse 17, né, a grande prostituta. Ela se casa com todos os reis da terra. Isso a gente vê lá em Ezequiel, capítulo 33, versículo 26. Fornicação, abominação a Jeová. Ok? Quinto ponto. Lucas, capítulo 16, versículo 15. Abominação é salvação pelas obras. A salvação pelas obras é a abominação a Jeová. E eu pergunto para vocês, a Igreja Católica instituiu isso, a salvação pelas obras? Claro que sim. Peregrinagem, penitências, né? Tudo, salvação pelas obras. Porque assim eles ganham méritos com Deus. Notem as grandes mudanças que esse Reino do Norte fez. Ponto 6, Deuteronômio 14, versículo 13. Abominação, ensinar que podemos comer porco. Também diz lá em Deuteronômio 14, versículo 13, que comer porco é abominação a Jeová. Uma igreja que ensina que nós podemos comer carne de porco é abominação a Jeová. Porque a igreja deve cuidar da verdade de Deus. Isso é muito importante. Ezequiel. Alguém quer dizer alguma coisa? Não? Ezequiel, capítulo 8, versículo 15 a 17. Diz assim: é abominação adorar o sol. Olha que interessante. Ponto 7. Ezequiel 8, 17. Ezequiel 8, versículo 15 a 17. É abominação adorar o sol. Agora, o que ensina a Igreja Católica? Ela ensina a adorar o sol? Aparentemente não. Mas adorar no dia em que Deus não estabeleceu para adoração
e escolher adorar no domingo, qual era o dia? O dia de domingo era dedicado à adoração a quê? Adoração ao sol. Antigamente, a adoração ao sol era no primeiro dia da semana, no domingo. Ok? Então, a Igreja Católica institui o dia de domingo como uma suposta adoração a Deus. Jeremias, ponto 8. Jeremias 32, 35. Oferecer filhos a Moloque. Lembrando que havia o sacrifício dos filhos, que eles ofereciam aos deuses com o propósito de apaziguar a ira de Deus, né? Então aqui a gente vê o quê? O que institui a Igreja Católica? Uma doutrina do inferno, de um inferno. Ensina um Deus tirano que é contrário à verdade de Deus. Isso é completamente contrário à verdade de Deus. Okay? A Bíblia, ela se explica sozinha. Não é? Com uma concordância, a gente consegue entender que esse contínuo vai aparecer essa abominação, e a gente procura o que é abominação, e a gente vai encontrar todos esses textos que nós mencionamos aqui, referindo o que é essa abominação a Jeová. É importante nós entendermos isso. E mais uma vez, o que a gente vê aqui é que a Bíblia ensina historicismo. Ok? Vemos então no versículo 31 que o papado usaria a força política, os braços, não é? Os poderes bélicos e políticos. Agora, quantos exércitos tem o Papa? Se a gente olhar para ele agora, atualmente. Ele tem bombas? Tem frotas de aviões? Não tem. O Vaticano, atualmente, ele tem cerca de 3,5 km². É muito pequeno, né? Então, onde é que se encontra o poder do papado? O ter à sua disposição todos os governos do mundo. Segundo a Bíblia, isso vai voltar a acontecer. Ele já teve um dia e isso vai voltar a acontecer. Quando recupera o papado seu poder? De certa maneira, ele já começou a recuperar esse poder, mas não em sua plenitude. Mas a gente vai entender que ele recupera esse poder em sua plenitude quando novamente ele possa usar todos esses governos do mundo. Logo, contaminarão o santuário. Lembra que nós já falamos sobre isso na semana passada, dessa contaminação do santuário, versículo 31? Como é que se contamina o santuário? Haviam duas formas para se contaminar o santuário, que era a forma legal e a forma ilegal. Legalmente seria confessando os seus pecados, e ilegalmente seria sem confessar os seus pecados, né? Lembrando que aqueles que não confessam os seus pecados, o próprio pecado cairia sobre eles mesmos. Agora, eu queria falar sobre algo importantíssimo para cada um de nós. Para nós podermos terminar, eu gostaria que lêssemos aqui no capítulo 8 de Ezequiel. Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 8 de Ezequiel. Ezequiel, no capítulo 8, ele vai falar aqui no capítulo 8, é o capítulo das abominações. Né? É um capítulo bíblico das abominações. Está em Ezequiel 8. E nós devemos entender isso. E ele se conhece assim porque lá em Jerusalém, né, que é o povo confesso de Deus, ou o povo professo de Deus, por assim dizer, notem que o texto está se referindo aqui, está falando ao povo que era o professo, o povo de Deus. Notem que não são pagãos, não são os pagãos, mas aqueles que professam seguir a Deus. Ou seja, o papado não diz seguir a Deus? Claro que sim. As igrejas protestantes não professam seguir a Deus? Sim, professam seguir a Deus. Não são os pagãos que professam seguir a Deus. E é disso que o texto está falando. Agora, pretendem servir a Deus, pretendem ser as igrejas verdadeiras de Deus. De onde é que vem a apostasia? De dentro ou de fora? Segundo a Bíblia, nós entendemos que a apostasia ela vem de dentro da igreja. Então, em Ezequiel 8, Deus vai mostrar uma abominação a Ezequiel. É interessante o texto, nós não vamos ler tudo, mas peço a vocês que leiam depois o texto todo, tá? Em Ezequiel 8, nós vamos ver, então, Deus mostra uma abominação e Ezequiel diz, nossa, que terrível. E Deus diz, você não viu nada ainda, vem coisa pior. E Deus mostra outra coisa. E ele diz, nossa, que terrível, não pode ser pior do que isso. E Deus diz, ainda vem coisa pior. E cada vez mais, uma pior do que outra. E agora, qual é a abominação que culmina a lista das abominações que aparece aqui? Vamos ler Ezequiel 8, 15 e 16. Diz assim, disse-me, vês isto, filho do homem, verás... Aliás, ele faz a pergunta, né? Porque ele já está mostrando outros, ele diz, vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que essas. E aí ele diz, versículo 16, levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, ou seja,
a abominação vindo de dentro. Notem isso. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor. E com o rosto para o oriente, adoravam o sol, virados para o oriente. Então, o que eles faziam no templo do Senhor? Virados de costas para o templo do Senhor, eles adoravam o sol. E aqui nós vemos que surge aqui, aparece aqui, essa adoração ao sol, no versículo 16. Vocês se lembram de como lá o corno pequeno iria mudar o quê? Lembra do corno pequeno ou o chifre pequeno lá, a ponta pequena de Daniel 7? Ele interfere diretamente com a lei de Deus, não é? Daniel 7:25 cuidaria de mudar os tempos e a lei, lá em Daniel 7:25, né? E menciona por último, né, que por último ele vai mencionar isso, que ele cuidaria realmente e mudaria os tempos e a lei. Qual é o mandamento que mudou especialmente aqui a ponta pequena? Que mudou aqui esse chifre pequeno? Quando nós vemos a história, quando nós analisamos a história desse grande rei do norte aqui. Então, seria, sem dúvida nenhuma, o quarto mandamento da lei de Deus. O sábado, houve a mudança do sábado para o domingo. E o que é o domingo? Mencionado aqui, o dia do sol. O dia do sol é o domingo. Quando a gente vê o domingo, ele era adorado, o dia do sol, né? O sol ele era adorado no primeiro dia da semana, no domingo. Agora vamos ler Ezequiel, versículo 16 e 17. Aliás, antes eu gostaria de mencionar uma coisa para vocês. Nós vimos o versículo 15 e 16 de Ezequiel, e a gente vê aqui onde é que se está cometendo essa abominação, não é? Que ela é dentro, ou seja, dentro da igreja. Seria dentro da instituição. Agora, a maior abominação no Antigo Testamento era a adoração ao Deus Sol. Eles conheciam como sendo a maior abominação a Deus no Antigo Testamento. Era a adoração ao Deus Sol. Note que interessante, porque o santuário ele ficava estrategicamente montado para que quando eles fossem adorar, eles dariam costas ao sol. Porque a adoração ao sol era algo muito forte naquela época. Então eles ficavam de costas viradas para o sol, para adorar o sol da justiça, Deus. Então, a adoração ao sol era algo terrível naquele tempo. E algo que aqui na lista de Ezequiel, ele coloca como um culminar das abominações. Essa adoração ao Deus Sol. Mas o que era... Mas aquilo que era literal, né, no Antigo Testamento, agora como é que a gente pode entendê-lo, né? A gente tem que entender aquilo que era literal hoje como espiritual ou simbolicamente. E como é que Deus vê isso hoje? Vocês acham que ele olha e pensa, não, tá tudo bem. Desde que você seja sincero, sábado ou domingo, não importa. Heterossexual, homossexual, não importa. São estilos de vidas aceitáveis. E hoje tem se pregado isso. E as igrejas dizem, o que importa realmente? O que importa? Não é? Ambos são dias, as igrejas dizem, ambos são dias. Sábado, domingo, segunda, o importante é que você tenha um dia. Quantas vezes eu já ouvi isso? Mas existe, meus queridos, entre o sábado e o domingo, um dos dias que Deus não santificou. Você acha que isso é pouco para Jeová? Você acha que isso é pouco para Deus? Vamos ler o versículo 17 e 18 agora. Versículos 17 e 18 diz assim: Então me disse, vês, filho do homem, acaso é coisa pouca? Monta para a casa de Judá o fazeres eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Ei-los a chegar o ramo e o seu nariz, pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim eu os ouvirei. Tremendo aquilo que Deus diz.
Ou seja, que já não haveria misericórdia ou graça para eles. E quando no mundo que a gente está vivendo, não haverá mais misericórdia ou graça? Quando a porta da graça se fechar. E então vão cair as pragas neste momento. E é o momento em que está apontando aqui que antes haverá essa abominação a Jeová, em que essas pessoas vão escolher adorar no domingo, adorar o Deus Sol, em lugar de adorar o Deus verdadeiro. É o culminar das abominações. E aqui, logo depois, em seguida, vem o fechamento da porta da graça. Ezequiel 9,4, gostaria de que lessem comigo, diz assim: ele disse, é interessante isso aqui, porque quando a gente entra em Ezequiel no capítulo 9, antes de ler, eu gostaria só de mencionar, porque Deus fala da destruição, né, no capítulo 8, mas antes que venha a destruição, é importante determinar quem são os fiéis. Porque Deus não vai simplesmente destruir. Ele tem que ver quem são os que não estão adorando ao sol. Ele tem que marcar o seu povo. E aí no versículo 4 a gente vê, ele disse, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal a testa dos homens, que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ok? Os que clamam e gemem. Devemos chorar, meus queridos, porque o mundo cristão está violando o santo dia do Senhor. Agora, como é que, o que é mais uma vez, o que seria esse selo de Deus que se coloca aqui, que seria marcado na fronte das pessoas, que aparece aqui no versículo 4. Vamos abrir aí em Ezequiel capítulo 20, versículo 12. É um texto muito conhecido de todos nós, mas eu gostaria de mencioná-lo. Ezequiel 20, versículo 12, nos diz assim: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal. Note que aquele sinal que seria dado às pessoas seria: lhe dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Versículo 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Esta é a mensagem, é a mesma mensagem que nós temos para nós nos dias de hoje. É a mesma crise que nós enfrentaremos no final da história. O selo de Deus ou a marca da besta. O selo de Deus ou a marca da besta. O sábado ou o domingo. Existe um só sinal de Deus. E se você não adora a Deus, santificando o seu santo dia, você está adorando, na realidade, quem mudou o seu dia para o domingo. Porque às vezes nós pensamos, tá tudo bem, eu adoro no domingo, eu estou adorando a Deus na mesma. Mas na realidade, se você não adora aquele que instituiu e santificou o sétimo dia, você está adorando aquele, consequentemente, você está adorando aquele que instituiu o falso dia. E lembra lá no Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 7 e 8, que fala que todas as nações se prostrariam diante da besta. Lembre-se de uma coisa, a Bíblia não fala de grandes multidões. Ela fala de um pequeno povo fiel ao Senhor. Tristemente, ela fala de um pequeno povo fiel ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e te ajude a tomar a decisão correta. Possamos estar do lado certo, no momento certo. Que o Senhor nos abençoe. Na próxima semana, nós vamos estar estudando sobre Apocalipse no capítulo 10. Nós vamos ver um pequeno livrinho que aparece ali. Eu convido já vocês para que leiam o capítulo 10 de Apocalipse. E nós vamos estudar ali sobre um pequeno livrinho que aparece e o surgimento de um movimento que vem restaurar verdades bíblicas. Muito importante para os nossos dias hoje. E mais à frente nós vamos voltar ao capítulo 12 de Daniel, porque há coisas muito importantes ali que nós devemos saber. Ok? Quando nós estivermos em paralelo ali com o Apocalipse, nós vamos voltar a Daniel no capítulo 12. Então que o Senhor nos abençoe e vamos então orar ao nosso Deus. Eterno e querido Deus, nós queremos te agradecer de maneira especial, porque uma vez mais o Senhor nos uniu aqui para estudarmos a tua palavra.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor nela coloca-nos a par, coloca-nos a dia com os acontecimentos da história deste mundo, de maneira que nós não estejamos perdidos em meio a tantas ideias, a tantas coisas que surgem, tantas mensagens que surgem com o propósito, às vezes, de desvirtuar a verdade, de nos levar para um caminho que não pertence a Ti, Senhor. Fica conosco, permita-nos estudar cada vez mais a Tua palavra e entender a Tua vontade para as nossas vidas. Abençoe em especial cada pessoa que está nos ouvindo nesta noite. Aqueles que estão pelo Zoom, aqueles que estão pelo Facebook. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar a vida deles de maneira poderosa, tocar no coração de cada um de nós, para que possamos, Senhor, entender o Teu querer para as nossas vidas. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo e te pedimos. Amém. Amém. Lembrando que está aqui no bate-papo, para quem quiser entrar aqui no canal, nosso canal no YouTube, tem aí a mensagem no bate-papo, o link para o canal do YouTube. É só vocês clicarem no link da descrição e entrarem, acessarem o canal, ok? Deus os abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser.